Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Suene, hoje nós vamos estudar aula número 43 da disciplina de História. E como vocês já sabem, sempre que você começar uma aula, já esteja com seu material em mãos, e aí é só você dar continuidade ao nosso vídeo e ir fazendo as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos começar um assunto novo, nós vamos falar sobre feriado. Hoje a gente dividiu, então, a nossa aula em duas partes, ok? Parte 1 e parte 2. Então, a gente vai começar a falar sobre esse conteúdo e na próxima aula a gente continua e finaliza, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de feriado, conhecer a história dos surgimentos dos feriados, diferenciar os feriados nacionais, estaduais e municipais e valorizar as comemorações representadas nos feriados, ok? Então vamos entender o que é feriado, como surgiram, qual é a diferença entre um feriado nacional, municipal ou estadual e também o que essas comemorações representam. Então vamos lá, parte 1, feriado. Você já deve ter ouvido falar em feriado, não é mesmo? Mas como surgiram os feriados? Então você já deve ter ouvido com certeza falar em feriado. Você com certeza já não precisou ir algum dia para a aula, ou seus pais, alguém da sua família não precisou ir trabalhar em alguns dias porque era feriado. Então o que isso significa, né? Feriado é um dia qualquer que alguém foi lá no calendário e disse, ó, nesse dia aqui é feriado. Você não precisa ir para a escola, você não precisa trabalhar. Será que foi assim que surgiu? Vamos ver lá. Então, nessa aula, nós vamos aprender como surgiram os feriados. Então, primeiro, o que é feriado, né? Feriado é uma data, dia e mês. Por que a prof não colocou ano? Porque ele acontece todos os anos. Por isso que a gente não vai colocar ali dia, mês e ano, né? Ele não acontece só em 2021 ou só em 2020, não. São todos os anos, então ele sempre vai ter um dia e um mês, em que algo é comemorado ou é lembrado por uma nação, por uma comunidade, uma religião, um grupo étnico ou uma classe trabalhista, ok? Então, alguns feriados, eles vão dizer respeito a uma comunidade, outros a uma determinada religião, a classe trabalhista e assim por diante. Feriado é o tempo em que não há obrigação de trabalhar, estudar ou realizar outras atividades do cotidiano. É um tempo para o descanso, passeios e lazer. Algumas pessoas precisam trabalhar no feriado. Sim, muitas pessoas, dependendo do emprego, né? Por exemplo, trabalham no hospital, trabalham no supermercado, muitas delas trabalham nos feriados, ok? Mas muitas não trabalham quando é um feriado ou troca, né, por outro dia, enfim. E o feriado é aquele dia em que a gente não tem a obrigação de ir para a escola, de trabalhar, né? É um tempo que a gente tem para fazer outros tipos de atividades, aproveitar o tempo de alguma outra maneira. Qual é a origem dos feriados, então, né? Como que surgiram? Os feriados já existem há muito tempo. Na antiguidade, os feriados serviam para marcar a passagem do tempo ou celebrar algo importante. Então, os feriados, eles são datas, comemorações que existem há muito tempo. Então, lá desde a antiguidade, né? Há muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, já existiam, então, os feriados. Os romanos, por exemplo, tinham vários feriados ligados às adorações religiosas para celebrar os seus deuses. Então, os romanos, né, têm vários deuses e aí eles tinham, então, datas em que esses deuses eram adorados, eles eram lembrados, né, eram feitas manifestações, festas, enfim, para celebrar aquele deus. E aí, nesse dia, então, as pessoas se dedicavam àquela comemoração, então era um feriado. Os romanos também tinham dias festivos em memória dos imperadores que morreram. Então, além de terem os feriados para comemoração, ok? Para lembrar os deuses, festejar os deuses, como a gente tem ainda, ok?
eles também tinham os feriados em que eles lembravam a memória de imperadores que já haviam morrido em batalhas, por exemplo, certo? Assim como nós temos, por exemplo, no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, que é uma homenagem a Tiradentes, que foi uma importante figura na Inconfidência Mineira. Então, nós também temos algumas pessoas que são lembradas em algumas datas. Então, é uma cultura, são lembranças e comemorações que existem ainda até hoje. Além de celebrar e comemorar, os feriados têm a função de proporcionar um momento em que as pessoas se desligam das suas atividades do cotidiano. Então, são dias em que as pessoas se desligam um pouco daquela obrigação do trabalho, do estudo, para fazer outras atividades, para passear, enfim, para viajar. Em algumas datas, por exemplo, no feriado do Dia de Finados, então a tradição nesse dia é que as pessoas visitem os cemitérios, visitem os túmulos das pessoas queridas. Então é uma data em que as pessoas realizam essa determinada atividade, tem o tempo para fazer essa, celebrar, relembrar essas pessoas que se foram. Então é uma ação desse dia, um costume desse dia. Assim, por exemplo, o Dia das Mães, ele não é considerado um feriado, é uma data comemorativa, mas é o dia em que as pessoas costumam ir visitar as suas mães, ficar com as suas mães. Então, alguns feriados, algumas datas comemorativas, a gente já tem um determinado costume para aquele dia, certo? O Dia das Crianças, por exemplo, que as pessoas então compram presentes e fazem atividades, para as crianças se divertirem. Então, são aí alguns costumes então que são já ligados a determinada data. Na Idade Média, eram organizadas grandes festas antes do período da Quaresma. Então, Quaresma é aquele período de 40 dias da Igreja Católica, antes da Páscoa. Nas festas, os camponeses brincavam, cantavam e brincavam fazendo chacotas para os nobres. Então, eles eram considerados uma data de feriado em que eles se dedicavam apenas para essas festas. Na Revolução Francesa, além de feriados religiosos, também começaram a surgir feriados para celebrar acontecimentos da sociedade. Quais acontecimentos? Por exemplo, no Brasil nós temos o Dia da Independência, o Dia da Proclamação da República, então são acontecimentos da sociedade. Então lá na Revolução Francesa isso também começou a acontecer. Eles começaram a comemorar, a celebrar esses tipos de acontecimentos da sociedade. O importante feriado que é celebrado até os dias atuais é o Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Então, 1º de maio é um dia em que é feriado e que é comemorado, celebrado o Dia do Trabalhador. Esse feriado ele surgiu no século XX, então no século passado, devido à luta entre a classe burguesa e os trabalhadores. O feriado marca as manifestações dos trabalhadores ao redor do mundo, então é um feriado comemorado em vários lugares do mundo. Então lá no século XX começou bastante indústrias, empresas, e aí havia essa luta, essa a diversidade entre os burgueses, os donos das empresas e os trabalhadores. E aí essa luta então dos trabalhadores por um salário melhor, por melhores condições de trabalho, então ficou marcado com o feriado do dia 1º de maio. Existem feriados nacionais, estaduais e municipais. A diferença então entre eles. Os feriados nacionais, eles são comemorados em todo o país. É o feriado, aquele que vem marcado no calendário, por exemplo, porque ele é um feriado que é comemorado em todo o país. Os feriados estaduais, eles são comemorados por um estado. Os estados podem ter feriados diferentes. Como assim? Às vezes o dia de um santo, que representa o estado, o dia de um marco para a sociedade daquele lugar, então ele também pode ter o seu próprio feriado. Aí nesse dia é feriado apenas naquele estado e não nos outros. E os feriados municipais,
que então são comemorados pelos municípios. Então, cada município, por exemplo, decreta feriado no dia do aniversário do município. Então, se é aniversário de São Bento do Sul, 23 de setembro, por exemplo, é feriado em São Bento do Sul, em Rio Negrinho, Campo Alegre, nos outros municípios não. Aí, no dia que for o aniversário de Campo Alegre, por exemplo, será feriado em Campo Alegre, mas não será em São Bento. Então, esses são os feriados municipais. Então, os nacionais são aqueles comemorados em todo o país, os estaduais apenas no estado e os municipais apenas por um município. Geralmente é o aniversário do município. Alguns feriados são apenas para um grupo de pessoas, por exemplo, o dia do professor, o dia do bancário, o dia do funcionário público, entre outros. Então, por exemplo, no dia do professor, quem tem o feriado são os professores. No dia do bancário é feriado para os bancários, no dia do funcionário público é feriado para os funcionários públicos e assim por diante. Aí são um grupo de pessoas, aquela classe de trabalhadores que vai parar para comemorar a sua profissão. Nos feriados, nós comemoramos e lembramos datas e acontecimentos importantes para várias pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, de religiões diferentes, têm feriados diferentes. Elas não vão comemorar um feriado, por exemplo, que seja de outra religião, Até às vezes não vão trabalhar e tudo mais, mas não será um feriado comemorado, celebrado por aquele grupo de pessoas. Eles vão celebrar, vão comemorar em outra data, quando eles forem comemorar algo sobre a cultura deles, ok? O feriado, a gente chama de feriado, mas que não é considerado feriado, é o carnaval, por exemplo. Ele está lá marcado no calendário, mas ele não é considerado um feriado. Para ser feriado, o município, então, o prefeito, precisa decretar feriado. Se ele não decretar, então, todas as pessoas vão trabalhar normalmente, vão à escola, vão trabalhar, enfim. O município aí fica responsável por decretar se será ou não feriado naquela data de carnaval, ok? Por quê? Porque algumas cidades, alguns estados é muito comum, O carnaval é uma festa muito tradicional. Em outros lugares, não se é comemorado o carnaval. Então, aí não se vê a necessidade de ter feriado nessa data, ok? Muito bem, então nessa aula a gente conheceu um pouquinho sobre a história do feriado, que ele existe há muito tempo atrás, certo? E que os feriados existem então para comemorar, para celebrar e também para lembrar alguns acontecimentos que às vezes não foram tão bons, como por exemplo uma guerra, algo assim, mas que eles merecem ser relembrados para as pessoas valorizarem aquele momento ou aquela pessoa, ok? Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre os feriados e datas comemorativas e vamos conhecer, vamos relembrar alguns deles também, ok? Se ficou alguma dúvida, volte os nossos slides, assistam a nossa aula novamente e depois, com bastante atenção, bastante capricho, vocês realizam a atividade, sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!